Ah, do norte, em 1936. Aí morre em 1940 no trágico acidente de avião lá no Rio de Janeiro. E aí o Instituto de Patologia Experimental do Norte passa a ser batizado com seu nome de Instituto Evandro Chagas, né? Ele também ficou famoso pelo pai, Carlos Chagas, né? Que foi famoso também pela doença de Chagas que ele descobriu aí. Então, esse é um centro de biotecnologia, né? Podemos dizer assim, referência. Tem poucos na Amazônia. É importante entender que a nossa vocação enquanto região, essa é uma opinião minha de muitos geógrafos, está na biotecnologia, está no nosso maior patrimônio, que é o patrimônio genético, é a biodiversidade, juntamente com outro tão importante, que para esse primeiro ter sentido, esse segundo aí existir, que é a sociodiversidade. Não adianta biodiversidade sem sociodiversidade, são as duas maiores riquezas da Amazônia, a sua biodiversidade e a sua sociodiversidade, esse conhecimento, né, que os mais diversos povos, né, esse conhecimento histórico, esse conhecimento geográfico que existe sobre a nossa região, que é bastante peculiar nesse clima equatorial quente e úmido, né, da qual a Ananindeua também faz parte, dessa floresta. A Ananindeua também é floresta. É importante a gente perceber porque a luta ambiental, como a Maria falou ainda há pouco, ela é real. E a Ananindeua tem um dos piores saneamentos básicos. A Ananindeua aí tem uma série de desafios sociais, na violência. Então, lógico que a gente busca valorizar e destacar esses patrimônios que existem aqui, mas a gente precisa também dar essa fala aí de denúncia, dar essa fala de mobilidade, de organização, porque precisa, né? Aqui, esse instituto está aberto a visitas. Quais são os professores que estão aqui? Por favor, professor, quem é professor, levanta o braço aí. Abaixo, levanta aí para ajudar também, isso, levanta, tá? Então, poucos professores, né? Mas vocês podem levar os professores de vocês, lógico, para mim não precisa, né? Tá? Mas podem levar que o Evandro Chagas está aberto a visitas, inclusive ele consegue ônibus para buscar a turma. Então, o Instituto está de portas abertas. Esse instituto que ele nasceu em Belém, ali na Almirante Barroso, vocês já viram o prédio histórico, né? Então agora fazendo um museu, é muito importante isso ter. Tá? Aqui tem uma exposição, se você vir durante a semana, tem uma exposição aberta que conta a história do museu, do Evandro Chagas, da sua pesquisa ligada à área das doenças tropicais, como a febre amarela, a malária, a dengue. Então esse instituto, ele é muito importante, tá? Então esse instituto aqui, ele, como eu falei, é referência nacional e internacional, tá? Tem uma área aqui de 700 a 1.000 metros quadrados e todas as atividades do Evandro Chagas são feitas aqui, não mais em Belém, é feita aqui, a partir de 2000, tá? Esse instituto ele é construído e hoje ele faz parte do patrimônio cultural de Ananindeua, tem uma importância significativa, está aberto para vocês virem aqui, podem fazer excursões, tem uma exposição no seu interior, como eu falei. Então é algo, tem o site no YouTube, porque completou 85 anos, então, ou seja, é um patrimônio valioso na área da biotecnologia e que a gente precisa conhecer para valorizar, para saber que a Ananindeua, ela tem centros de referência nacionais e internacionais. Ela tem uma história, ela tem um patrimônio, mas isso só vai ter importância se os sujeitos, se os atores se fazerem presentes, viverem esse patrimônio e continuarem dando propostas, continuarem a buscar coisas que ainda faltam para a cidade, né? Então, como foi falado ao longo desse roteiro, né, a cidade ela tem uma história aí que oficialmente, enquanto município, de 75 anos, mas que antes disso aí tem mais de 2 séculos de história, de ocupação, e que a partir disso você começa a dar um novo significado. Você pode dizer, olha, eu moro em Ananindeua, e lá em Ananindeua tem o Evandro Chagas, lá em Ananindeua tem o Mercado Central, lá em Ananindeua tem a Praça Matriz, lá em Ananindeua tem vários polos universitários, lá em Ananindeua tem uma gente que gosta de viver a cidade, buscar espaços de congregação, de solidariedade, de comunidade, porque é isso que faz a cidade. Porque senão, as pessoas que vêm para Ananindeua, para cá conhecer, e você não tem o que falar, não tem o que mostrar, eles vão para onde?
eles seguem direto para Belém. Então há uma valorização de Belém, que isso aí é inegável, ninguém aqui está para questionar, para comparar a importância de Belém, mas Ananindeua tem a sua importância, tem a sua história, tem o seu patrimônio, tem a sua gente. Então essa mensagem da cidade educadora é que nós possamos perceber a história, os desafios que ainda estão pela frente, o que precisa ser feito, né, para que a cidade ela possa ser de todos, para que a cidade ela possa contemplar a diversidade na igualdade, como diz Miguel Arroio, né? A diversidade na igualdade. Somos diferentes, sim, somos, mas somos iguais, né? Na nossa história, na nossa luta, nos nossos direitos, que infelizmente sabe que muitas vezes isso não acontece, mas é uma luta que nós devemos ter, a luta pelo patrimônio, a luta pelo meio ambiente, a luta pela inclusão, a luta pela defesa das minorias, porque há uma grande pressão, vocês já perceberam aqui, do grande capital. Ninguém quer negar o capital, mas também não se pode negar a nossa gente, a nossa história, o nosso patrimônio. As coisas não podem ser decididas de cima para baixo, tem que ouvir a comunidade, tem que ouvir os sujeitos. Então a cidade educadora, ela vem nesse movimento. Surgiu em Barcelona, em 1990, o primeiro congresso internacional de cidades educadoras, tem uma associação internacional de cidades educadoras. Não tem uma cidade no norte que faz parte, tem só Horizonte no nordeste, e o restante é Sorocaba, São Paulo, Belo Horizonte. Então você não tem esse movimento, mas como já dizia Paulo Freire, né, a cidade, ela por si só é educadora. A gente aprende com vocês, a gente aprende ao perceber as formas, né, as funções que elas exercem, o movimento, o dinamismo, né, como ficou marcado, né, nesse roteiro aí de quase 2 quilômetros, né, a BR, né, funcionando em ritmo, né, quase que de semana. Por quê? Porque esse centro, ele é marcado, ele cresceu a partir das redes que conectavam e conectam a Belém, a capital. Então, meus queridos, a minha fala aqui é de agradecimento, surpreendeu, o primeiro roteiro, assim, tanta gente, e a gente acredita que nos próximos vai ter mais gente, porque vocês vão ser multiplicadores desse espaço de aprendizado, desse espaço de troca cultural, e que também a gente está pensando em fazer outros roteiros, por exemplo, um roteiro das ilhas. Um roteiro das ilhas, né, para a gente conhecer as ilhas de Ananindeua, que tem um patrimônio aí ambiental importantíssimo. Como eu falei aqui, é uma imensa região de biodiversidade, de beleza. Esse contato, a gente perdeu um pouquinho esse contato com a natureza, com o rio, né? E isso a gente não pode negar a nossa vocação também de amazônica, de ribeirinho, né? Apesar de sermos urbanos, também somos amazônicos, caboclo, ribeirinho, que precisamos aí valorizar também esse conhecimento. Então, existem outras possibilidades. Esse roteiro ele foi pensado justamente porque ele é a pé, o custo é zero, é gratuito, então por isso foi escolhida essas paradas, né? Se alguém quiser uma fala agora no final, seja bem breve, porque a gente vai fazer o roteiro e o sorteio, né? Eu trouxe 2 camisas do Engan, que também a gente está finalizando aqui hoje o primeiro encontro de ensino de geografia, que é uma outra também luta nossa, né? Do ensino da nossa ciência geográfica. Então, muito obrigado, tá? Aqui a Fala Maria rapidinho para a gente fazer o sorteio. É só para dizer que aqui ao lado do Evandro Chagas funcionava a granja do governador. E nessa granja do governador existe um orquidário. Quer dizer, o orquidário que, logicamente, quando se fala em orquidário, é orquídeas, né? Então aí existe um orquidário com várias espécies de orquídeas nativas, né? E também híbridas. Mais adiante, nós temos a estrada que para onde ia, que vai dar no lixão do Aurá, no aterro sanitário do Aurá. É passando a granja que tem a estrada que leva ao aterro sanitário do Aurá. E mais adiante, nós temos o Parque Danúbio, o Parque Ambiental Danúbio, aonde esse parque hoje está abandonado. Inclusive, já teve uma plenária
aqui em Ananindeua, na Câmara, onde eu fui nessa plenária e falei na tribuna sobre o abandono do Parque do Danúbio, o Parque Ambiental Danúbio, que está totalmente abandonado pelo poder público e que antes, no governo passado, esse parque ele funcionou, onde ele tinha várias atividades lúdicas, onde eu participei de todas as semanas de meio ambiente, participei da semana de meio ambiente, onde nessa semana de meio ambiente nós fizemos um passeio pelas ilhas de Ananindeua, em todas as 14 ilhas de Ananindeua, onde uma das ilhas nós temos uma escola, onde tem uma igreja e a parada do passeio pelas ilhas foi na ilha, onde funciona uma escola, que os ribeirinhos eles são levados para essa escola pelos barcos. E o barco ele saiu lá do Rio Maguari, do Porto do Surdo. É lá que se sai, onde tem um senhor que ele faz o passeio pelas ilhas de Ananindeua. Para quem não sabe, grupo, ou seja, o professor organiza os grupos, os alunos, vai lá e pergunta o que quer fazer, diz que quer fazer. Existe uma pessoa, viu, professor, que faz esse passeio pelas ilhas de Ananindeua e que eu já fiz esse passeio, né? Entendeu? Aí eu tenho contato, não está aqui comigo, mas está lá em casa, depois eu passo para você. Só para vocês conhecerem, se vocês quiserem, quem não conhece o Parque Danúbio, o Parque Ecológico, vão lá visitar, dá uma tristeza, está totalmente abandonado pelo poder público. Sem falar que nós temos um outro parque, professor, que é o parque que fica na Cidade Nova 8, que é o parque que é de Seringueira, o Seringal. Nós temos um parque, o Seringal, que nesse parque também funciona um restaurante, onde tem uma exposição lá, para quem quiser conhecer o histórico do parque do Seringal. Eu aconselho e convido vocês a visitarem o Seringal também, lá na Cidade Nova 8. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Bom, gente, estamos finalizando, portanto, né? E agradecemos a presença de cada um de vocês. Agradecemos também a Polícia Turística,